Então, vamos para os exemplos. Então, o primeiro exemplo aí. Sejam f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1. E g de x igual a g de x é isso aqui, ó. x² menos 1 sobre x menos 1 e 1. Isso aqui quando x é diferente de 1 e isso aqui quando x é igual a 1. São contínuas, ele está perguntando, são contínuas em x igual a 1? Essa é a pergunta. Então, primeiro a gente vai analisar a função f de x, tá bom? Então, vamos lá primeiro analisar a função f de x, que é essa daqui, x² menos 1 sobre x menos 1, tá? Essa função aqui, o domínio dela é o quê? O domínio dessa função aqui, domínio de f, é os reais menos o 1. Por quê? X menos 1 tem que ser diferente de 0, logo x tem que ser diferente de 1. Então, o 1 não faz parte do domínio dessa função. De cara, ela não vai atender o quê? A primeira proposição, né? Porque a primeira proposição diz que o x igual a x igual a 1 tem que pertencer ao domínio da função. Nesse caso, x igual a 1, né? X igual a 1 não pertence ao domínio da função. Logo, nem vou analisar as outras. Assim, f de x não é contínua em x igual a 1. Nem preciso fazer as outras condições. Na primeira, ela já ficou de fora. Por quê? O x igual a 1, que é onde eu quero analisar, ele não faz parte do domínio da função, né? Tá aqui, olha, tá fora, tá bom? Então, vamos lá. Como seria o gráfico dessa função? Vamos lá fazer o gráfico dessa função. Aqui, essa função eu posso fatorar, tá? Então, antes de fazer o gráfico, vamos fatorar ela. Esse numerador, ele pode ser fatorado em x menos 1 vezes x menos x mais 1, né? Tudo isso dividido por x menos 1. Então, ela é igual a x mais 1. Então, o gráfico dessa função, vamos lá. Aqui x, aqui 0 e aqui y. Quando x for 0, y vai ser 1 bem aqui. Quando o y for 0, x vai ser menos 1 bem aqui. Já passa aqui. Essa função não é definida em x igual a 1, né? Aqui, ó. Já sabe que um 1 não faz parte do domínio dessa função. O gráfico dessa função é uma reta, tá? Que vai ter esse comportamento aqui. Aqui aperto. Aberto, pronto. Tá muito grande esse aberto, mas tá bom. Então, vamos lá. Aqui assim. Pronto, vou ajeitar aqui assim. Pronto, agora sim. Tá aqui o gráfico dessa função, tá? É uma reta e o ponto 1 não faz parte do domínio dessa função. De cara, eu já concluo que ela não é contínua em x igual a 1, nem precisa fazer as proposições B e C. Já não passou na primeira proposição, não se faz. Agora, a gente vai para a segunda função, né? Que é
g de x. Então, vamos lá, b que é igual a g de x. G de x, ela é uma função de domínio partido, que ela é x² menos 1 sobre x menos 1, né? Quando x é diferente de 1, e 1 quando x é igual a 1. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o quê? Os reais. Aqui eu tenho uma indeterminação, ó, x menos 1 tem que ser diferente de 0, logo x é diferente de 1. Aí seria os reais menos o 1, só que ela definiu que o 1, ó, em x igual a 1, essa função tem valor 1, então 1 faz parte do domínio dessa função. Logo, o domínio dessa função é todos os reais. Então, x igual a 1 pertence ao domínio da função. Logo, aqui, ó, x igual a 1 pertence, atendeu a primeira proposição, né? X igual a 1 pertence ao domínio da função. A segunda proposição, a gente vai ter que analisar o limite, né? O limite de g de x, ou eu tô colocando g, f, né? Deixa eu corrigir aqui, é g. É G, aqui é G, né? A função é G. E bem aqui é G. Então, vamos lá. O limite de G de x, quando x tende a 1, tem que existir. Eu vou ter que analisar o limite de G de x, quando x tende a 1 pela direita, e o limite de g de x, quando x tende a 1 pela esquerda. Vamos começar pela direita. Limite de g de x, quando x tende a 1 pela direita. Vai ser o quê? O limite. Quem é a função? x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. Se eu colocar 1 aqui, vai dar indeterminação do tipo 0, 0. Então, vou ter que fatorar o meu limite aí, né? Então, fatorar vai ficar o limite de x menos 1 vezes o x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. Esse com esse vai ser dividido e vai ficar o limite de x mais 1, quando só do limite de x mais 1, né? Deixa eu colocar aqui, o limite de x mais 1, quando x tende a 1 pela direita. Quando x tende a 1 pela direita, são todos valores positivos, né? Então, aqui eu vou ter 1 mais 1, 2. Agora, o limite, né, dessa função g de x, quando x tende a 1 pela esquerda. Vai ser a mesma fatoração, vai dar o mesmo resultado. X mais 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Quando x tende a 1 pela esquerda, se eu colocar, por exemplo, 0, vai dar 1, né? Se eu colocar 1, 1 mais 1, 2, vai dar 2 também. Logo, o limite de g de x, quando x tende a 1, existe, ok? Ele existe e é igual a 2. Então, ela passou na primeira proposição, né? Ok? Passou na segunda proposição, ok? Agora, a gente vai analisar a terceira proposição. O que que diz a terceira? Que o limite de g de x, quando x tende a 1, tem que ser igual à imagem da função em 1, né? Então, a gente já sabe que o limite de g de x, quando x tende a 1, é igual a 2. Quem é o g de 1? O g de 1 é justamente a função em x igual a 1. Em x igual a 1, ele deu lá no gráfico. Tá aqui, ó, em x igual a 1, a função é 1. Então, aqui o g de 1 é igual a 1. Logo, o limite de g de x, quando x tende a 1,
é diferente de g de 1. Logo, não atendeu essa proposição, então, a função g de x não é contínua em x igual a 1. Como seria o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai ficar assim, ó. Vamos lá desenhar o gráfico, o esboço do gráfico dessa função. Então, aqui é x, aqui é y, aqui é 0. Bem aqui é 1, bem aqui é menos 1. 1. Aqui é isso aqui. Aqui é justamente o x igual a 1, né? Que vai dar 2. Vamos lá. Aqui ele tem o 1. Vamos lá. Então, ele diz aqui o seguinte. Bem aqui vai ser aberto. Vou colocar aqui aberto. Ela vai passar nesse ponto. A linha vermelha. Nesse ponto. Nesse ponto. Aí, eu vou fazer isso aqui. É isso aqui, tá? E ela dá essa informação, né? Que em x igual a 1, a imagem da função é 1 bem aqui, ó. Ela tem isso aqui, ó. Ok? Então, esse é o gráfico dessa função, ó. Para todo x diferente de 1, ela vai seguir a equação da reta x mais 1, né? Para x igual a 1, ela vai ser o ponto 1. Então, tá aqui, ó. Para todo x diferente de 1, bem aqui, ó. Diferente de 1, a equação dessa reta. X diferente de 1. Para x igual a 1 aqui, ó. X igual a 1 bem aqui. Ela é o ponto y igual a 1, tá bom? Então, é isso aí o gráfico dessa função. Então, o ponto 1, ele faz parte do domínio dessa função, que é todos os reais. O limite dessa função, à esquerda e à direita de 1 é igual a 2, tá aqui. Existe é igual a 2. A imagem dessa função em x igual a 1 é igual a 1, que é diferente do limite. Logo, essa função não é contínua em x igual a 1, ok? Então, a gente viu aí o exemplo 1, tá bom? Só corrigindo. Na hora eu falo, não pertence, mas eu não esqueço. Não pertence, tá? Não pertence.